Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 2, Divindade e Serviço Divino. Sutta Goswami, o filho de Romaarshana, estando totalmente satisfeito com as perguntas perfeitas dos Brahmanas, agradeceu-lhes e então tentou responder. Verso 2. Srila Sutta Goswami disse: ofereço minhas respeitosas reverências ao grande sábio que pode penetrar o coração de todos. Quando ele partiu para dedicar-se à ordem de vida renunciada, deixando o lar sem se submeter à reforma pelo cordão sagrado ou às cerimônias observadas pelas castas superiores, seu pai, Vyasadeva, assustado com a separação dele, exclamou: ó meu filho! Na verdade, apenas as árvores que estavam absortas nos mesmos sentimentos de separação ecoaram em resposta ao pai aflito. Verso 3. Ofereço minhas respeitosas reverências a ele, o mestre espiritual de todos os sábios, o filho de Vyasadeva, o qual, devido à grande compaixão pelos materialistas grosseiros que lutam para atravessar as mais escuras regiões da existência material, falou este confidencialíssimo suplemento à nata do conhecimento védico, após tê-lo assimilado pessoalmente pela experiência. Verso 4. Antes de recitar esse Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, devem-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Verso 5. Ó sábios, me fizestes adequadamente vossas perguntas, que são válidas porque se relacionam com o Senhor Krishna, sendo por isso relevantes para o bem-estar do mundo. Apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu por completo. Verso 6. A suprema ocupação, Dharma, para toda a humanidade é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. Esse serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Verso 7. Aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus, Shri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Verso 8. As atividades ocupacionais executadas por um homem de acordo com a sua própria posição não passam de esforços inúteis se não provocam atração pela mensagem da personalidade de Deus. Verso 9. Todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação última. Nunca devem ser executados em troca de ganho material. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último não deve de forma alguma usar o ganho material para cultivar o gozo dos sentidos. Verso 10. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável ou a autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. Nenhuma outra coisa deve ser a meta de nossos trabalhos. Verso 11. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam essa substância não dual de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Verso 12. O estudante ou sábio seriamente inquisitivo, bem equipado de conhecimento e desapego, compreende esta verdade absoluta, prestando serviço devocional de acordo com o que ouviu do Vedanta Shruti. Verso 13. Ó melhor entre as duas vezes nascidos. Conclui-se, portanto, que a máxima perfeição que se pode alcançar através do cumprimento dos deveres prescritos para nossa própria ocupação, de acordo com as divisões de castas e ordens de vida, é satisfazer a personalidade de Deus. Verso 14. Portanto,
Com indesviável atenção, deve-se constantemente ouvir sobre a personalidade de Deus, glorificá-lo, lembrar-se dele e adorá-lo, sendo ele o protetor dos devotos. Verso 15. Empunhando suas espadas, os homens inteligentes cortam os nós apertados do trabalho reacionário, karma, lembrando-se da personalidade de Deus. Quem, portanto, não dará ouvidos à sua mensagem? Verso 16. Ó sábios duas vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Verso 17. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é Paramatma, super-alma, no coração de todos, o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Verso 18. Assistindo regularmente às aulas sobre Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço amoroso à personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Verso 19. Tão logo o irrevogável serviço amoroso seja estabelecido no coração, os efeitos dos modos naturais da paixão e da ignorância, tais como luxúria, desejo e avidez, desaparecem do coração. Então, o devoto se estabelece na bondade e torna-se completamente feliz. Verso 20. Assim estabelecido no modo da bondade pura, o homem cuja mente tem sido vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus, no estágio em que se liberta de todo o contato com a matéria. Verso 21. Assim, rompe-se o nó do coração e todas as apreensões são cortadas em pedaços. A corrente de ações fruitivas termina quando se vê a predominância do eu. Verso 22. Certamente, portanto, desde tempos imemoriais, todos os transcendentalistas têm prestado serviço devocional ao Senhor Krishna, a personalidade de Deus, com grande deleite, porque tal serviço devocional é vivificante para o seu eu. Verso 23. A transcendental personalidade de Deus está indiretamente associada aos três modos da natureza material, a saber, paixão, bondade e ignorância. E apenas para a criação, manutenção e destruição do mundo material, ele aceita as três formas qualitativas de Brahma, Vishnu e Shiva. Desses três, todos os seres humanos podem receber o benefício último de Vishnu, a forma da qualidade da bondade. Verso 24. A lenha vem de uma transformação da terra, mas a fumaça é melhor do que a madeira bruta. E o fogo é ainda melhor, pois através do fogo podemos obter os benefícios de conhecimento superior, através dos sacrifícios védicos. Analogamente, a paixão, rajas, é melhor do que a ignorância, tamas. Mas a bondade, sattva, é melhor ainda, porque pela bondade pode-se compreender a verdade absoluta. Verso 25. Anteriormente, todos os grandes sábios prestavam serviço à personalidade de Deus, devido à sua existência acima dos três modos da natureza material. Eles o adoravam para livrar-se das condições materiais e, de start, receber o benefício último. Quem quer que siga essas grandes autoridades também está apto para a libertação do mundo material. Aqueles que são sérios em querer a liberação, com certeza não são invejosos e respeitam a todos. Todavia, rejeitam as horríveis e assombrosas formas dos semideuses e adoram apenas as formas plenamente bem-aventuradas do Senhor Vishnu e suas porções plenárias. Aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância adoram os antepassados, outros seres vivos e os semideuses encarregados das atividades cósmicas, pois são motivados por um desejo de ser materialmente beneficiados com mulheres, riquezas, poder e progenie. Verso 28 e 29.
Nas escrituras reveladas, o objetivo último de conhecimento é Shri Krishna, a personalidade de Deus. O propósito de executar sacrifícios é comprazê-lo. Yoga é para compreendê-lo. Todas as atividades fruitivas são, em última análise, recompensadas unicamente por ele. Ele é o conhecimento supremo e todas as rigorosas austeridades são executadas para conhecê-lo. Religião, Dharma, é prestar serviço amoroso a ele. Ele é o objetivo supremo da vida. Verso 30. No começo da criação material, esta absoluta personalidade de Deus, Vasudeva, em sua posição transcendental, criou as energias de causa e efeito através de sua própria energia interna. Verso 31. Após criar a substância material, o Senhor Vasudeva se expande e entra nela. E embora ele esteja dentro dos modos materiais da natureza e pareça ser um dos seres criados, ele está sempre e totalmente na luz de sua posição transcendental. Verso 32. O Senhor, como a super-alma, penetra todas as coisas, assim como o fogo penetra a madeira, e em razão disso, ele parece ser de muitas variedades, embora seja o absoluto, único e incomparável. Verso 33. A super-alma entra nos corpos das criaturas que estão influenciadas pelos modos da natureza material e faz com que elas desfrutem de seus efeitos desses modos através da mente sutil. Verso 34. Assim, o Senhor dos Universos mantém todos os planetas habitados por semideuses, homens e animais inferiores. Assumindo os papéis de encarnações, ele executa passatempos para redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. Final do capítulo 2, Srimad Bhagavatam, primeiro canto. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.